Fala pessoal, boa tarde, ótima tarde, espetacular, excelente tarde. Hoje eu estou aqui com a Luana e o João Paulo? João Pedro. João Pedro, desculpa, João, só chamo de João, né? O resto não sabia. São da Importante é a parceria. Persolo. A Persolo, nossa, conheço há trocentos mil anos aí, né? Que eu trabalhava com meu pai. Todo episódio eu falo isso, né? Porque sempre tem uma história com meu pai quando está envolvido com a engenharia, né? E aí eu já conheço o Wilson, né? Que é o pai da Luana, o pai do João, que criou a Persolo, né? Uma empresa topíssima aqui da cidade, fantástica. Hoje em dia, bem grande a empresa, né? Tem diversos setores aí, diversos tipos de serviço, né? Então vamos lá. Deixa eu perguntar aqui para o João aqui. Ó, Persolo, fundado em 1988, tem 34 anos. O João não estava nem nascido, né, João? Não tava, Lúcio. Mas aí, vamos lá. Conta aquela história. Quando que você se lembra que você teve a realidade? Ah, meu pai tem uma empresa, faz isso. Conta aí essa história aí. Do seu pai, do João. Depois a Luana também vai contar um pouco aí dessa história. A minha trajetória na Persolo, eu sempre vi muito a batalha do meu pai. Uhum. Ele foi muito guerreiro, muito batalhador. Então, eu criei desde pequeno, acho que minha decisão com 15 anos eu tomei a decisão que eu ia trabalhar com meu pai. Legal. Então, desde esse momento Já ia no caminhão, já então. Vou lá fazer uma perfuração. Lá o João subia no caminhão, vambora, vou junto. Exatamente, já sabia que era pra civil, só que eu não ficava mão na massa na empresa. Entendi. Mas o orgulho que eu tinha do meu pai era muito grande. Então, desde Nossa. pequeno, eu queria seguir os passos dele. Então, assim, se ele pulasse da Cara, ponte, eu pulava junto. ó, pra quem conhece o Wilson, e pra quem não conhece, eu vou falar. Cara, o Wilson é um cara muito sereno, um cara muito tranquilo. Gente finíssima. Puta, adoro o Wilson, cara. Mas assim, não vejo ele há muitos anos, já tá. Aposentou, né? Deixou os filhos cuidarem aí dos negócios tal, tudo. Mas aí, fale aí. Do E Wilson tal. daí, desde que eu tive esse gosto, né, pela Uhum. civil, principalmente pelo solo, eu gostava ali Você estudou tirando barro. engenharia, alguma coisa? Hã? Você estudou engenharia? Eu fiz engenharia civil. Civil. Ah, entendi. Quando eu entrei na engenharia civil, com 18 anos, eu comecei minha trajetória na empresa. Uhum. Hoje estou há 11 Lembro do anos na João. O empresa. João era de frente, né? Ele ficava lá na obra, tal, tudo. Aí depois mudou um pouco. Mas vamos lá de trás. Desculpa te A interromper. minha trajetória lá de trás, eu comecei no escritório. Uhum. Daí eu comecei fazendo relatório de sondagem. E eu fiquei uns 4 dias fazendo isso, porque eu virei pro meu pai. Quero ir pra obra. Isso aqui não é pra mim. Exatamente, falei, se for pra ficar nessa salinha aqui, Olhando aqueles torrãozinhos de terra, né, meu? tomar um ar. Não. Complicado. Bem agitado, hiperativo, né? Eu falei, pai, preciso ir pra obra. Ah, quer ir pra obra? Tudo bem. Delícia, né? Falou, Vai pô, ser- esse é o filho que eu sempre quis. Vai lá. Ó, Vai lá. E eu falei, tudo bem, põe onde você onde você quiser. quiser, amor. Dá uma enxada aí que eu vou puxar a terra. Foi dito e feito. Fiquei um ano batendo massa, cavando, ajudante de poceiro. E Nossa. foi o corpo Aquela acostumar que com a civil deve fazia estar, o largamento da base do tubulão. É, Cara, era perigoso, hein? Vocês faziam tubulão? eu era o. A gente fez muito. A gente fez muito. Uhum. Só que quando eu entrei, a gente já tava no Mas processo descia num buraquinho da lá? nossa Você chegou a descer ou não? Não descer, não. Nossa senhora, você é doido. Eu já desci muito para conferir. Entendi. Para ver se estava feito direito. Tava feito, desci, já desci. O meu recorde de profundidade foi 16 metros de profundidade. Uhum. Então, Aventura, hein? dá uma agonia, Luiz. Imagino, cara. Então 16 metros para baixo do solo num furo, mano. Numa cordinha, né? uma cordinha. Nossa.
Daí conferia as medidas, né, e subia. Para ver se estava certinho. A base do tubulão. Daí devido ao grande risco, a gente Só um foi- minutinho. Para quem não sabe o que que é um tubulão, ele faz um furo redondo com a máquina até a profundidade. E depois a pessoa alarga a base desse tubulão. E como que a pessoa faz isso? Cara, ela vai com uma espécie de um machadinho e vai abrindo o buraco e subindo a terra no baldinho. E faz a base do tubulão. Qual que é o risco disso? O risco da pessoa estar dentro ou acontecer um desbarrancamento ali e soterrar a pessoa. Ou até asfixia, né? É, Levar o gás, alguma coisa assim, se, né? se faz um furo também, pode encontrar um gás embaixo do solo e tal, tudo pode ser perigoso. Mas hoje em dia não tem mais isso, né? Depois a gente Já vai vamos- contar sobre tá. isso. Falei. E Aí tendo tava lá. passei pelo tubulão, daí o Wilson começou ele começou a fazer placa pré-moldada metálica para fazer contenção. E foi aí que eu comecei a engatear na Me contenção. lembro. Daí ele começou com a placa metálica, com soldada no perfil, Uhum. voltou. Mas a placa era a forma para fazer uma concretagem ali. Isso. Hoje a gente tem aquela Mas ele- plaquinha pré-moldada, né? Sim. Na época não tinha, Uhum. que é a lajota. Hoje a gente já. Ele fazia uma chapa. Cara, ele inventou isso. Então é. Ele inventou trocentas coisas. Depois vamos passar por cada invenção aqui. Ele tinha um é problema. top. Não, é bom demais, né? Que assim, é engenheiro, civil, mecânico e um inventor, né? Então, Thomas Edison e o Wilson estão ali, ó. Estão inventando tudo, né? Beleza. Vai lá. E aí ele fazia as placas, né? A gente fez as placas metálicas. Naquele tempo você fazia a contenção, os furos horizontais e fechava a face com placa metálica e concretava ali. Era Isso. maciça, né? A forma era metálica. Entendi. A forma, o escoramento, todo o travamento era metálico. Daí a gente utilizou muito essa forma. E tem uma vida útil, né? Uhum. Daí quando ele viu que tinha essa vida útil do equipamento, que não era tão grande, Estragava para levar de um lado para o outro também, era ruim manipular. elas eram pesadas também, por ser de metal, né? Então ele já foi buscar outra solução. Daí que a gente achou o concreto projetado. Sim, que é massa, né? Daí começou também minha trajetória, porque eu iniciei a primeira obra como encarregado da obra junto com meu pai. Então Uhum. ele coordenava e eu auxiliava ele em campo, né? Tinha algum problema, avisava, a gente fazia todo um feedback para ele ali. Uhum. Ele criou a máquina de grampo, ele trouxe A o máquina de grampo é aquela que faz o furo horizontal. É, Entendi. Que faz o solo grampeado, né? exatamente. Ele tinha tecnologia ar comprimido, Uhum. ele criou uma hidráulica. Certo. A hidráulica fazia o furo e colocava água no furo ou não? Era sem água? A hidráulica que a gente fala é sistema hidráulico, né? Ah, Sistema entendi. óleo. Pra- Igual Para uma. fazer o movimento da... Isso. Elétrica da com tomada. movimento hidráulico, a óleo. Entendi. Legal. A gente criou essa máquina, a gente foi com tecnologia, a gente foi cada vez se desenvolvendo mais na contenção. Uhum. Até esse ponto da hidráulica foi onde o Wilson arrecadou muito na contenção. Uhum. Daí ele já começou a criação do BMT. BMT, para quem não conhece, explica aqui, ó, pessoal, aqui nessa câmera. BMT é base mecanizada para tubulão. A gente não tem mais a necessidade daquele primeiro trabalho que a gente falou de descer com o poceiro. Hoje, Fazer a saia do tubulão. hoje quem alarga a saia É uma máquina é uma máquina que foi inventada pelo Wilson. inventada Pessoal. inventada Super Wilson, né? Ele é o Super Wilson. Contribui muito para a engenharia. E com certeza. Contribui Com demais para a certeza. construção civil. E aí, Luana, conta um pouquinho da sua trajetória. Depois a gente volta aqui para o João também, né? Que são os dois para a gente. Gratidão pela oportunidade de Que estar isso. aqui. A gente ficou muito feliz Especialismo. com o Especialista. convite. O convite aqui. Você é uma pessoa super querida, né? Que a gente tem se encontrado encontra bastante aí.
A Luana, para quem não sabe, a gente se encontrou no MBM, né? Isso. E também ela é vice-presidente da Convap, nossa querida vice-presidente. Mandar um abraço aqui pro pessoal da Convap. É o pessoal Nossa da querida Negeia. É o pessoal da da Negeia. Negeia, né? Tal. E aí, Luana? Eu entrei na Persolo, eu tinha 18 anos. Foi meu primeiro Ela tem trabalho. 19, né? Obrigada. Eu tinha 18 e eu saí do terceiro colegial e eu via, né? Como o João disse, eu via o meu pai. Muito trabalho, né? Empresa ali, pô, um monte de máquina, um monte de função. Eu via assim o tanto que Não é ele fácil, não. corria, né? Eu achava muito interessante o trabalho dele. E aí eu pedi para ele, eu falei, pai, antes de entrar na faculdade, eu falei, pai, eu posso ir trabalhar com você? E aí ele não deixava. Hoje eu vejo Por que quê? assim, Por causa era construção civil, muito homem. acho que ele pensava assim, negócio acho que era uma bruto. filha consegue uma coisa melhor ainda. Eu acho que o pai sempre quer uma coisa muito melhor para o filho, Cara, né? mas mais top que a Persolo é difícil, hein? E aí, eu acho que no fundo ele queria saber se realmente a gente se interessava pela empresa, se a gente queria mesmo ou não, né? Então ele fez o mesmo caminho com o João, assim, e comigo. E aí eu consegui, com muita insistência, comecei a trabalhar. E aí fiz de tudo lá também, né? Eu sempre fiquei mais na parte interna. E aí aprendi a fazer tudo, parte financeira, Eu não um comercial. pouquinho você, mas eu lembro muito que ele fazia assim, você quer ir trabalhar? Você tem que acordar 15 para 6, eu tô saindo. Ele não Vai junto. levantava a gente, ele não fazia nada. Se você quer, você Ele não pega e facilitou. vai. Tá certo. Mas aí, eu não sei, alguma coisa dentro de mim queria muito. Cara, tá no DNA, velho. Tá no DNA, Vocês são eu filhos acho do que é Wilson, isso. velho. Não dá. O cara é o super Wilson, né? E aí eu agarrei, assim. Tá, sempre vai. Agarrei com unhas e Tem dentes. jeito, cara. Aprendi E eu, muito, pô, aprendo meu pai muito. lá, engenheiro e tal, tô aí, cara. Eu amo o que eu faço, tô aqui, troco. Meu pai gostava muito de falar da construção civil. E Ele eu gostava. fazendo isso aqui, cara, pô, tô em casa. Olha que legal. É fantástico. Bacana. Vamos lá. E aí tinha que acordar 15 para 6. Isso, e aí eu fui mostrando, né, o quanto eu queria. E o meu pai, além de todas as coisas boas que ele tem, ele sempre deu muita liberdade. E isso foi uma diferença muito grande que fez com que acho que a gente continuasse na empresa. Porque eu estando lá dentro, ele deixava eu modificar uma coisa ou outra. Eu falava, pai, eu dava ideia, ele topava. Fantástico. E aí ele foi dando, Contribuía, né? Contribuía, todo mundo contribuindo ali. ele foi dando carta branca. Show. E aí eu fui mudando, fui fazendo. Aí depois eu fiz engenharia civil. Aí ele fez, foi dando carta branca até que vocês ficaram com a carta inteira. E o Wilson. Tá certo. Tem E que aí trabalhar, né? eu resolvi Não dá- fazer engenharia civil. É? Aí eu saí, Sabia que você era engenheiro civil? fiz engenharia civil, aí eu saí da engenharia e como eu ficava Na na Univap? parte Você interna, eu fiz na Univap. Você também? Também. É, eu também. Eu comecei a sentir uma necessidade dessa parte de gestão. Uhum. E aí depois eu fiz gestão empresarial na FGV, né? Fiz a pós-graduação. E aí, aos poucos, a cabeça foi abrindo, né? Eu fui fazendo cursos. Legal, tal. E aí, o que eu sinto Acho que assim? você vai evoluindo. É. Não só os cursos, com a idade também, você vai ganhando mais maturidade. Amadurecendo. Trabalho também, trabalho, você vai vendo a responsabilidade, né? Sabendo lidar com os funcionários, uma série de coisas. Você vai tendo um amadurecimento ali profissional, né? A gente vai se encontrando, né? E aí eu fui me encontrando muito na parte comercial. Me lembro. Você lembra? Lembro porque a gente ligava lá para fazer o orçamento e a Luana estava no telefone lá. Ela mandava uns e-mails e tal, tudo. E eu gosto muito da parte comercial. E aí eu achei que foi um casamento legal, nós três. Porque o meu pai sempre teve uma cabeça muito inovadora. Eu pegava essa inovação dele e eu conseguia, de alguma forma, jogar para o mercado comercialmente. E o João sempre foi muito raciocínio lógico, operacional, muito rápido, Tava a mão na massa. O João me lembro muito na obra. muito técnico, tal, tudo. muito técnico. Sim. O João, eu tenho orgulho de ver a trajetória dele lá, porque, nossa, ele era um peão da obra que meu pai colocou ele para trabalhar, assim, para ralar Eu falei mesmo. que ele estava na obra, era ele mesmo. Ele estava operando a máquina lá E tal, ele- tudo. Tanto é que ele sabe fazer Torneira, não tudo, sei o quê. né? Ele Mas é importante, porque, cara,
senão ele só conhecia o escritório. E aí tem Ah, alguém no campo lá, ou às vezes alguém aposenta ou troca. Deve ter pouca e rotatividade lá, a... porque assim, pelo perfil do Wilson, me lembro que ele tratava todo mundo muito bem ali na empresa. Cara, a galera devia trabalhar até aposentar, A gente tem colaborador lá, Lúcio, de 30 anos. E sabia? vinte e a gente cinco Sabia. tem anos. isso também pro propósito da empresa, né? Sim, Quem tá lá, a gente quer transformar a vida daquela pessoa. com Então, certeza. Isso é muito importante, cara. Muito. a gente contrata muitos profissionais prontos, mas a gente não deixa de formar. Uhum. Então, se você entrou ajudante, a gente quer que você saia um operador, a gente quer que você saia um soldador, quer que você saia um pedreiro, Sim. saia um armador. E eu imagino que todo fundador um dia foi ajudante para Oh. aprender o trabalho, É, né? Que nem todo arquiteto um dia foi estagiário, né? Mais ou menos na mesma proporção ali, tem que é. aprender o trabalho para depois fazer. Show de bola. E aí, a Aí, Ana em 2017, estava na área comercial. estava na área Só para comercial. Isso. recapitular aí. Aí, em 2017, eu fui convidada pelo Fabiano. Fabiano Moura, você conhece? Fabiano. Da Coneleste. Ah, eu sei quem é. O meu pai, ele era um frequentador da Convap, né? Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Eu não tinha muita vivência lá dentro. Mas meu pai ia sempre, né? Tinha bastante relação lá dentro da associação. E aí o Fabiano me fez um convite, assim, meio aleatório. Ele falou: Olha, eu vejo o seu trabalho aqui e eu gostaria muito que você entrasse na minha pasta da diretoria. Eu lembro que eu fiquei até surpresa na época. Já naquele tempo você já. Ó, E aí eu topei o desafio, eu sou né? recente lá, né? Ah, Tá. tá. Ah, é verdade. Mas já tá super Mas- contribuindo, né? Não, Parece até que então, faz mais tempo. então, depois eu falo minha participação na Convap. Tem muita gratidão à Convap. Que legal. E aí, assim, desde 2017, que eu venho também fazendo esse trabalho na Convap, e aí eu virei a Cara, coordenadora do NEGEA, né? Que é o Núcleo de Jovens Empreendedores da Convap. E eu aprendo demais lá. Porque lá a gente tem muitos leões, né? Eu também. A gente tem muitas feras. Sabe por quê? Cara, eu entrei lá na Convap, fazer um network e tal, não sei o quê, mil coisas, né? Eu já tinha esse projeto aqui também, já estava acontecendo nos bastidores, né? Falei, pô, também conheci o pessoal da Convap, convidar eles a participar aqui do MasaCast, da construção civil, né? Tudo meio que ligado ali. E quando eu entrei na Convap, qual que foi a surpresa? Cara, foi um presente para mim. Por quê? Chega lá, cara, tem uns palestrantes, tem umas palestras. Meu, os caras são top. O cara vai lá, abre a vida dele, abre a expertise dele. Falei, meu Deus do céu. Você participou dessas últimas Por que eu palestras, não né? estava aqui antes? Cara, ó, Muito rico, né? Zé Renato, depois teve Vituso. do Marco Aurélio Vituso, top. Depois daquele Lorenzo lá, que foi O Lorenzo. fantástico. Foi de E o sucessão Yuri, familiar. você não acredita. Não sei se você viu lá no Manzacast. Vi que você postou. Eu peguei, raptei o Yuri, aquele dia da Daquele palestra, dia. e eu tinha gravado um podcast. Era do... Eu trouxe ele aqui, a gente gravou um podcast e ele foi o segundo episódio. Gratidão, Yuri. Lindo. O Yuri é meu colaborador, né? Cara, pô, gente finíssima. O cara O Yuri. fantástico, é um O gênio. Yuri realmente é um gênio mesmo. Então, cara, uma melhor que a outra, né? Fantástico o grupo ali. Mas você é o entrevistado, vamos lá. Aí você tava lá no Isso, aí Convap. tô até hoje lá, né? Venho aprendendo muito lá dentro. A gente entra lá achando que vai vender, mas depois a gente vê que aquilo lá é muito maior do que isso, né? Então hoje a última coisa que eu penso é isso, né? Eu vou lá para aprender realmente, Network, para fazer network, Mas é um conhecer network não pessoas. precisa exatamente ter negócio, é só um network mesmo. Sim. Você conhece o cara é um cara bacana, o cara tem Claro. ideias legais, então tem uma troca. Você vê uma pessoa, um parceiro seu, ele que faz anos que você não vê. É. Então é um lugar de reencontro também. Com certeza, com certeza. E hoje estamos, eu e o João, nos dividindo aí.
Eu na parte comercial, na diretoria comercial, e o João na diretoria operacional. E o nosso pai, o Wilson, ficou como nosso conselheiro hoje, né? É o Maravilha. conselheiro Olha fundador. que da hora. Conselheiro, hein? E a gente, assim, graças a Deus, a gente se dá muito bem. Isso é fantástico. É fantástico. Cara, uma empresa familiar, complicado, né? Porque nem todas as famílias têm um Wilson para cuidar, entendeu? Porque o Wilson, puta, aquele cara tranquilo, sereno, tal, tudo. Às vezes o conflito familiar ali pode estragar uma empresa, né? Ou os filhos não conseguem fazer a sucessão, né? Que foi a palestra do Lorenzo lá. Isso. Fantástico. Gratidão ao Nicolas, que levou o Lorenzo lá, cara. Meu, foi fantástica aquela palestra. Nicolas também. Vou trazer. Tem que trazer o Nicolas aqui. Aquele dia eu falei com ele, não, a gente vai lá, todo mundo. Beleza. Estamos conversando aí. Hoje veio a Luana, depois vem outros convidados aí. Então, muito bom, cara. E a parte da sucessão, tal, tudo. Teve alguma preparação ou foi naturalmente? Você foi... Olha, o nossa, foi departamento comercial. naturalmente mesmo. As coisas foram acontecendo. Meritocrático, né? Tinha que Mas tá estar certo, contribuindo né? com a empresa. Tá certo, porque também Ele foi sempre. tá fazendo nada ali, não merece, né? Ou também não contribui, não é cabide, ou não né? contribui. Então, Com certeza. tem que ir fazer outra coisa. Isso deve ser um conflito. Isso é um dos motivos de conflito familiar também, entendeu? Se a pessoa não quer contribuir, paciência. Então, ela que vai fazer. o que Olha, a ela gente não queira precisou fazer. passar por nada disso, assim. Eu acho que hoje, né, cada dia a gente está um pouco mais maduro. Uhum. Hoje a gente consegue ter uma visão muito melhor de cada área da empresa. Então, aos poucos, tudo que era um pouco misturado, que eu fazia, que o João fazia, a gente está se dividindo e realmente cada um assumindo as suas pastas aí. Isso. Então, só vem melhorando, sabe? Uhum. É As porque coisas. assim, quando todas as empresas ou todo mundo que foi empreender passou por isso, né? Que a empresa começa com uma pessoa só, né? Que nesse caso foi o Wilson, né? Que desbravou lá, tal, tudo. E aí, depois o Wilson pagava a conta, não sei o quê, ia lá, fazia a fundação. Faz a nota. Faz a nota. Um dia entrou uma pessoa no financeiro, né? E até você organizar a empresa, eu imagino que também vocês dois foram fazer o MBM, que também cursei. Cara, ali a visão abriu muito, né? Quando eu Quanto vocês fizeram lá? Quando eu entrei no Quanto tempo solo, já faz? tinha uma pessoa no escritório só, Lúcio. Uma pessoa? Uma pessoa. Cara, devia ser uma Uma loucura. pessoa que fazia tudo. E um aí, telefone só ou não? era um telefone, uma mesa, uma Meu pessoa. Deus do céu. E aí, hoje Mas quando você entrou, quando tinha 18 anos. Nosso Ou não? escritório hoje tem 12 pessoas lá dentro, né? Bem diferente. Porque são muitas demandas, muitos tipos de serviço. Putz, E hoje em dia tem material, muita compra de tecnologia também. material, sei o que, cara, tem de tudo, né? Fala aí um pouco do... Quando que vocês cursaram o MBM lá? O ano passado. Foi recente, Foi então. isso, a gente se formou esse ano. 94. Uhum. E assim, como que é a estrutura lá da Persona? A estrutura que eu falo assim, escritório, compras, financeiro, tal, tudo. A gente tem. Então, vamos começar do comercial, né? E quando, depois de ter uma mesa, como é que foi esse caminho chegar até todas essas pessoas, né? Porque isso é importante, isso é didático para quem está empreendendo, para quem tem uma empresa que só tem uma mesa e uma pessoa, né? Por quê? Cara, um dia vai precisar aumentar a empresa, se essa empresa ter sucesso, ter muitas vendas, tal, tudo, você precisa de mais pessoas. Nessa época que tinha uma pessoa só, a empresa era bem menor, né? A gente tinha um equipamento,
de perfuração. Que era um caminhãozinho que fazia... E essa uma pessoa tá até hoje com a gente lá, viu? É o que sabe tudo. Ela tá até hoje. Então, hoje a gente tem o setor comercial, né? A gente tem um setor comercial estruturado, CRM e tudo mais. Aí a gente tem a parte de compras, aí tem o setor de almoxarifado, tem a parte de operacional, né? A parte de obras. Então, aí a gente tem Tem muitos materiais que vocês utilizam? Tem o concreto projetado, tal, tudo, ou entrega direto no... A gente tem muito equipamento, muito mais ferramenta. É para ferramenta. guardar estrados, tal, tudo. Muita ferramenta, pedra. Eu já estive lá, Estoque faz de muito reposição, tempo. né? É no mesmo lugar ali, no... Isso, a gente fica na Vila Tesouro. lá São os perto do cantos. Assis, lá, eu sei onde é. Isso, Já fui lá. pertinho ali. Mas, cara, faz muito tempo isso, sei lá, uns 15 anos. Bastante tempo. Tá convidado a ver a gente de novo aí. Vamos lá, pô. Tomar um café. Vamos lá, lógico. Tomar um café, tirar uma fotinho, bater um papo. Vamos. Tamo junto. E aí? Aí hoje no nosso setor comercial, que eu também esqueci de falar, a gente tá com o setor de marketing lá dentro também. Importante. Importantíssimo, né? Aí depois do setor de obras, que cuida de toda a parte operacional, aí tem a nossa parte do gestão de talentos. E a gente tá também com o setor financeiro, né? Uhum. Então a gente se divide aí nessas linhas. E a gente tem a parte ali da empresa também, que é a parte de manutenção. Então a gente faz. É uma oficina, tal, tudo, Isso. porque, meu, A gente fabrica tudo lá. Não pode ficar na quem não, mão muito. quem não torno de conhece coisas não específicas. sabe. Cara, essas máquinas, elas trabalham com pressão, furando um solo duro. Porra, ela vive quebrando, né? Dá muito... Não que a máquina seja velha ou que alguma... Cara, é que é muita pressão mesmo o tempo todo, é o trabalho dela, né? Então ela toda hora vai para manutenção. Ela vai fazer algumas obras, dá uma rodada e volta para manutenção, né? Nossa, Luz, tanta coisa mudou, assim, a gente vem só evoluindo, porque hoje a gente usa até a parte de manutenção, checklists, Uhum. é tudo por sistema. Então, Nossa, é tudo aplicativo, É mesmo? a gente tem todo um cronograma de manutenção. Mas Tanto é um é que software que vocês usam para gerir tudo? esse senso comum de que as máquinas quebram muito, Não é. não acontece com a gente. Ah, é? As máquinas, Elas fazem a manutenção Mas e aí igual quebram muito menos. Quebram mas é muito igual menos. tá, se você fizer a preventiva, Entendi. você vai resolver 80% dos seus É problemas. que a máquina é bem solicitada no trabalho ali, né? O É. trabalho... Hoje a gente Beleza. já atende muita indústria, fábrica, então a gente nem tem opção de ir com a máquina com alguma Mais ou coisa. menos, né? Só Tem como. equipamento profissa. Não pode ter nenhum vazamento, né? O equipamento tem que estar sempre muito limpo. Então a gente foi criando uma cultura Você sabe diferente. quantas pessoas que tem lá no corpo da Persolo? Total, assim? A gente está na faixa de 50 pessoas, Legal. 50 colaboradores. Acho que agora aumentou um pouco, né? Depende da demanda, às vezes de obra, aumenta um pouquinho. Sei. E outro dia eu tava falando com você que, meu, as máquinas, elas nem ficam na empresa, elas estão pulverizadas pelo Brasil afora aí, né? Oi. Fazendo as obras, né? Até São José, a gente tem poucos equipamentos em São José. Tem pouca coisa aqui em São José, tá tudo por aí. Cara, excelente. Hoje a gente está atendendo o Brasil todo. Nossa. O que permitiu a gente atender o Brasil todo, além do que o João Pedro falou, a gente tem um diferencial de fazer uma ferramenta para cada tipo de solo. Então, muitas vezes, você chega num solo Não. muito rochoso. O João tava falando aqui pra mim, cara, fantástico. Só pra contar uma história. Desculpa, gente. Não, imagina. Que eles têm um tipo de trado para cada tipo de solo. Então, fala um pouquinho sobre isso aí, João. Depois a Luana continue. Para cada solo, se a gente tem um solo arenoso, a gente vai ter que ter uma ferramenta específica para aquele solo. Por isso que a máquina não quebra, que vocês são tão específicos. Exato. aí- Se você trabalhar com a ferramenta mais afiada, Uhum. Você corta força muito menos mais, né? o motor do equipamento. Então, para o solo argiloso, a gente determina. Nem aquela história do Flávio, né? Que, pô, foi cortando árvore e tá afiando o machado, né? Você lembra dessa história? Lembro. Fantástica. Então, a gente entrar tem pedregulho. A gente já vai criar uma ferramenta mais robusta para aguentar passar aquela camada. Então, além de toda essa expertise, né,
a gente tem todo um corpo de operadores que a gente vem cada vez lapidando mais, aprendendo com eles, trocando ideia. O cara não é só o motorista do caminhão que vai lá e faz o furo, né? Não. O cara é profissional mesmo. Ele lê projeto. Vai chegar na sua obra e vai pedir o projeto. Se ele já viu a profundidade do seu projeto, às vezes ele até fala, ó, melhor aumentar a profundidade. Tá parando no solo mole. Se eu furar mais 2, 3 metros, mudou para um solo muito mais rígido. Ele essa parte mais técnica a gente instrui eles a tomar a frente. Muito bom. Porque a responsabilidade é um serviço com excelência, né? É um serviço com excelência. E onde, vocês sabem onde as máquinas estão hoje? Olha o desafio, hein? Eu sei. Ó, sabe tudo. Sabe... Porto Ferreira, a gente tem uma máquina fazendo ampliação da fábrica. Tá lá essa máquina, hein? Eu tenho visto na rede social. Cara, que obra gigante. Me ajuda, ó. Porto Ferreira, Cunha. Tá na MRV. A gente está em 2 obras da MRV, Campinas, Jundiaí. CLD. A CLD eu não vou lembrar onde é. Mas tudo fora. Não tem nenhuma aqui. A gente tá com a máquina de Sariguama. O CLD é na onde? Mas e tudo as fora. empresas de engenharia conhecem e vêm buscar a Persolo, né? Para fazer o serviço. Né? Imagino que a gente já fez obra muita rede social. Da onde vêm os clientes? Vocês têm ideia? Olha, a galera da engenharia ali... 80% é indicação. Indicação? É indicação. Show. Muitas vezes a gente já fez um trabalho com o engenheiro, ele está em outra empresa, ele leva a gente pra gente da empresa. Isso acontece muito, viu? Acontece entre nós aqui. O João, gratidão. Cara, vive me indicando. Eu também. Tamo junto. Com a Persolo também, né? Tamo junto. Gratidão. Os parceiros de negócios aí. Nossos pais muito conheciam e a gente está continuando uma história na engenharia. Vale, olha que coisa maravilhosa, né? Cara, da hora. É muito gratificante, né? Muito gratificante. Eu acho que o que permitiu a gente, o start, quando a gente começou a sair daqui de São José, Vale do Paraíba, foi no momento que o dispositivo de base se difundiu. O primeiro cliente que descobriu o alargador de base... Bom, né? Cara, dá uma resistência. Esse alargador de base, teve um cliente que ele foi até a empresa. Ele estava fazendo uma linha de transmissão ali na região de Caçapava e ele descobriu a gente, por acaso, não sei como, ele chegou até a empresa. Ele bateu lá na porta, uma empresa gigantesca, e ali, naquele momento, que começou a difundir o dispositivo para o Brasil todo. E aí ele mesmo tinha linhas de transmissão no sul, tinha linhas... Executava essas obras de linha de transmissão. E aí foi se espalhando a notícia, porque em linha de transmissão... O João até me mandou um vídeo da armação. Não, da armação da broca da... 2,5. Cara, meu Deus do céu. É lindo, né? Sei lá, a armação da estaca tinha 20 metros de profundidade lá. Era muito grande. Verdade. Muito grande. Aquilo lá foi mais uma função aí que a gente trouxe para o dispositivo. A gente abriu um fuste de 2,5. A largura do caminhão. Cara. Abrir grandes diâmetros. 2,5 fuste? 2,5 de fuste. Nossa. É mais que um poço, né? É gigante esse. Pô, aí Dá medo de chegar perto, viu, Lúcio? Porque mas, cara, gigantesco. Imagina o tamanho do furo. E chega na bordinha ali, se arrebenta, você cai lá dentro. Assustador, né? Assustador. Massa. Legal. Base de tubulão. Base de tubulão mecanizada. E agora, qual que conta aí? Tem novidade na Persolo? Hoje a gente está muito empenhado na sondagem. Além do BMT, a gente está com um projeto BMT você fazer 100% mecanizado. BMT. Não vai ter... A gente vai retirar a amostra indeformada. A gente vai fazer o scanner da base por computador. Então a gente vai entregar para o nosso cliente o volume de concreto daquela base, o volume de concreto daquele fuste, qual é o grau de inclinação do fuste, se ele está fora de prumo. Então já vamos medir por um sensor. E a gente vai ter a filmagem para ver se tem
Sujeira. impurezas, se tem solo solto, como que tá. Então, Cara, é além quase de coletar, cirúrgico o negócio, hein? Parabéns. porque a gente quer Fantástico, trazer o cara. BMT, Fantástico. até igual eu falei, tem muitas empresas que copiaram o BMT, né? Eu te falei. Uhum. Então, Mas copiar original só na Persol. O resto, Nossa, eu quero meia boca. essa qualidade Uhum. pro produto E a dele. qualidade de execução Cara, que é o nosso diferencial. nossa senhora, hein? Então, é uma Nem eu limpeza, sabia tudo isso. é uma limpeza de base Aqui. perfeita, né? É uma dimensão da base perfeita. Uhum. Existe o genérico, existe o original. O original é per solo. Original é melhor, né? Muito melhor. Legal. E E tem a sondagem, né, Lúcio? a sondagem. Cara, eu tava dando uma olhada no site ali. Eu vi que dentro de cada serviço, cara, tem trocentos serviços, né? Então a sondagem tem a sondagem manual, vocês nem fazem mais. Ou faz ainda. A manual a gente não tá fazendo mais, até Então a sondagem agora é mecanizada. Uma máquina que imagino, meu amigo Wilson inventou motorzinho, não sei A o quê. sondagem ela é padronizada por uma norma, Aham. a BNT, e a partir de eu 2020 eles liberaram a execução tanto manual quanto mecanizada. E aí a gente já vinha caminhando há anos colocar um atrás. motorzinho ali e tal, tudo Então, para não ter que puxar a cordinha. essa norma lançou, a gente já entrou no mercado com tudo. A gente já estava estudando desde de uns anos antes. Uhum. O nosso equipamento, ele mantém a Eu imagino que a simplicidade. produtividade também é outra, né? Cara, que é mecanizado. O negócio, a maquininha vai lá e pá, 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 pá. Ele A melhora vantagem- muito. a produção ela se manteve muito. Uhum. A vantagem é que a qualidade ergonômica da execução do serviço do colaborador, essa foi O braço do cara ali. Então, Os eu não costas, tenho né? puxando na corda, aquela corda ficar puxando, não, É. acabou. Ele agora E a é o medição que também, faz né? esse trabalho. A medição ali, que era É. o resquinho ali e tal. Pá, pá. Daí, esse foi outra etapa nossa também. A gente criou um acionamento automático para o peso. Então, não está mais na mão do operador Uhum. definir a altura do peso batente. Agora é automático. Ele puxou, acionou, caiu o peso batente. E a gente vem trazendo outras tecnologias para sondagem. Agora a gente quer fazer uma sondagem que a gente fez o teste de energia. Então a gente vai fornecer isso para o engenheiro projetista. Ele vai saber a eficiência do nosso equipamento. Ele vai saber que é confiável, até quanto é confiável aquele equipamento, aquele laudo de sondagem. Uhum. Qual foi a descarga no solo? Qual foi a energia aplicada? Você, nos bastidores aqui, você estava comentando, né? Vocês contrataram uma empresa para fazer uma consultoria e fazer essas verificações, não foi? Isso, a gente contratou a PDI. A PDI é uma empresa que faz ensaios de carregamento. Missão, esse tipo de. Isso, ensaio de carregamento PDA em estacas, né? PDA, né? Ensaio de carga estática, dinâmica, né? E eles fizeram chama SPT Analyzer. Uau. É um teste de energia no equipamento SPT. E aí ele testou esse nosso equipamento, o sistema, porque a gente tem várias inovações no sistema, né? Guincho elétrico, acionamento automático, tem muita coisa diferente. Cara, E a eficiência do nosso equipamento, eficiência de equipamento de mercado é por volta de 70%. Esse equipamento, nesse processo mecanizado, deu 94,2%. É praticamente 100% de eficiência o equipamento. e aí você realmente consegue saber a resistência do solo com mais perfeição. Sim, E aí, sim. no final da conta. Tia para tomar decisão, né? Eu costumo dizer que se o equipamento não está Meu, aferido, então a sondagem da concorrência não chega aos pés a sondagem da Persolo, né? A gente tem a reconferência de amostra, a gente tem sondadores em campo e a gente tem um sondador instalado no nosso laboratório de sondagem. Uhum. Então, todos os O laudos cara faz em campo, faz a anotação e manda leva os para pontinhos os potinhos. para as amostras. Daí, lá em campo, junto com o sondador, muitas vezes eu acompanho, muitas vezes a responsável de sondagem e gestão de obras também acompanha, a Dilene. Cara, eu já fiz cada sondagem. Os caras, você olha assim, você tem umas pérolas mesmo. fala, meu, E a gente ri assim, mas é triste, né? Porque triste, a gente porque- pega
Muita fundação, né? Que tá com o solo errado, tem que mudar o tipo de Então, fundação. o que acontece é o seguinte, vamos lá. Vocês têm esse nível de profissionalismo, chega a 90 de eficiência, né? Deve depois fazer uma conta que ainda você consegue fazer uma correção desse valor. Então você tem 100% de eficiência. Então, o cara vai fazer um prédio, uma fundação de maior responsabilidade. Cara, quanto que o empreendedor consegue economizar tendo essa informação? O cara pode fazer uma fundação menos robusta, pode diminuir aqueles fatores de majoração, de minoração, entendeu? Então, traz economia, com certeza. Todas as investigações preliminares, quanto mais bem feitas, vai acabar gerando economia para a obra, né? Ninja, Persona Ninja. Você Não viu? tem dúvidas. Fantástico. Show de bola. A gente, como tá nessa área, a gente vê até casos desastrosos, onde a sondagem não condiz com o solo. A gente mandou um equipamento para a obra, começou a fazer a fundação, viu que a sondagem não está batendo, tem que refazer toda a sondagem, mudar o projeto com a obra rolando. Sai muito mais caro no final das contas, né? Aí você faz ela mais profunda do que o projeto, tal, por causa de segurança, tal, tudo, o solo tá mole, não tá legal, Está tal. no caso agora, que a gente está um cliente, que o solo era relativamente mole, está encontrando rocha na obra. É os mistérios. Mistérios. Mas onde tem um solo mole, tem muita rocha, é São Sebastião. Cara, É. nossa, o solo é muito. Onde- Cara, onde a gente faz eu muito- imagino que deve ter tido uns vales ali no passado e o mar foi cobrindo e foi depositando rocha e lama, que é super mole, mas para no matacão. É mais ou menos como Ilhabela, né? Não parece com o solo de Ilhabela? Ilhabela. Eu falei São Sebastião, eu falei errado. Acho que é Ilhabela, é. Ilhabela. Era Ilhabela. Tô com duas escolas lá. E 2 projetos, né? Uma escola não é minha, os projetos. E a fundação, aí a gente colocou aquela raiz. Raiz. Por quê? Matar rocha, né? Porque não é uma rocha. É um matacão mesmo. Não é uma laje É de um rocha. fragmento, né? É uma rocha. Uhum. Então tem que furar. Separa numa rochinha ali, depois a fundação vai empurrar, conforme a carga, o solo que está em volta daquela rocha é mole e tal, tudo. Não fica legal, né? Até muitos acham que achar rocha é um positivo para a fundação, né? Mas a investigação, quando encontra a rocha, tem que ser muito mais minuciosa. Tem que fazer uma sondagem rotativa. É. Para Rotativo assim, descobrir o tamanho Não. da rocha, até onde ela vai, onde ela para, complicado. para você ancorar. E a parte de contenção? Também tem diversas vertentes aí na Persol. Sim, a parte de contenção ela é a mais nova, né? Deve ter uns 14 anos. O João que revolucionou a contenção, é o cara da verdade. contenção. Graças a Deus. Show, show. Mas aí vamos falar aqui da contenção. Do serviço de contenção, a gente faz o solo grampeado, né? Solo grampeado verde também, onde o paramento não é mais o concreto projetado. Joga ali as sementes e vai crescer uma grama ali. Fica mais atrativo, né? Tem limitações, cada tipo de solo grampeado vai ter seus benefícios e desvantagens, né? Vantagens e desvantagens. A gente vai ter o concreto projetado via seca, o concreto projetado via úmida. Qual que é a diferença via seca e via úmida? Eu não sei. O via úmida ele já entra úmido na máquina. Uhum. O via seco, exatamente o contrário. Ele vai uma farofa seco. E na hora que sai no bico, mistura ali ou não? Exatamente. É isso? No ato da projeção, ele é umedecido. Legal. E assim, a eficiência para a gente saber o úmido e o seco. O via úmida, ele vai ter uma maior produtividade, a perda razoavelmente um pouco mais baixa que o via seca, Uhum. mas ele vai, por ser úmido, ele vai ter limitações de tempo de projeção, ele vai ter limitações dependendo de uma obra muito longe. Porque aí vai ficar, dependendo da espessura, você tem que parar, continuar ali, deixar ele puxar um pouco. Não, do próprio caminhão, porque o via úmida a gente trabalha o caminhão usinado.
Ah, ele já vem Já vem da usina. Achei que era aquela maquininha que o cara ia batendo na obra lá e pá, colocando. Ó, eu desconheço a gente fazer o via úmido em obra, Uhum, porque daí seria mais uma vantagem do via seca. Eu entendi. consigo bater ele em obra, processo ele em obra em menos volume. Uhum, Agora, o via úmida, que é uma obra muito grande, muito volume, eu vou mandar usinado. entendi. Que aí já vem um caminhão bitoneiro, né? Exatamente. Só que tem obras Brita que zero, porta Brita zero, Slump, como e é que slump abaixo. é baixo? Ah, é, que senão não dá aderência, né? É, até porque senão 10 ele ali. vai sentar Quanto ali, Slump? né? Eu preciso que ele bata, E fica. colocar um acelerador de pega que no ato que ele bate na parede ele já começa a criar consistência. Legal. Então tem uma pega aí de uma meia hora. Rapidinho, né? É um tempo Show. curto para você dar acabamento e fazer todos os trabalhos. E aí você estava me falando, né? Você fazia muito aquela colocação do perfil metálico para poder fazer as contenções e os subsolos da construção dos prédios, que não está sendo vantajoso, né? Você faz a cortina direto, com o solo grampeado, concreto projetado e depois vem construindo, chega lá embaixo, na onde é a cota do último subsolo, e depois começa a construção do prédio, né? Exato. Porque o aço está muito caro, né? Não é isso? Ou O ainda perfil ele tem uma algumas. desvantagem também. Fale aí do perfil dessas. É a espessura dele. Entendi. Muitas vezes você não consegue colar ele na divisa. A espessura Não dele. consegue colar porque a máquina não consegue fazer o furo colado. Se tiver um vizinho ali, você não consegue chegar, né? A máquina, ela tem o tamanho ali do mandril, né? Que gira o. Isso dá Ouça o nome? Ó, tô especialista nas máquinas. Porque com uma contenção somente de solo grampeado com concreto projetado, sem a colocação de perfil e sem estaca, a gente consegue fazer ela de 12 a 15 centímetros na divisa. A gente até teve Só? 12? 12 a 15. Pouquinho, hein? Show. Se teve uma interferência, a gente consegue modular. Ó, vamos pôr esse grampo mais para cá, vamos para lá. Pra cá, pra lá. Ó, deu uma tubulação aqui, vamos readequar. Uhum. Então, sempre é um trabalho nosso junto com o calculista, né? Para ir adequando o projeto. E devido a gente abrir vários nichos, que a gente tem que abrir um nicho sim, O nicho não. um nicho não, por Ah. questão de segurança. É uma trincheira, né? Que É, o pessoal entender, né? Faz um morrinho aqui, um aqui, faz o subsolo aqui, deixa esse. Depois ele vem voltando e tirando a segunda parte e aí deixando a face toda, né? deixando a praça pronto. Daí entra uma vantagem do via seca. Uhum. Por eu abrir um nicho sim, um nicho não, eu tenho que ter uma obra muito grande Para para poder usar um conseguir caminhão. chamar a betoneira. Entendi. Tem que abrir uma frente de trabalho muito grande. Se eu abro uma frente de trabalho muito grande, eu fico exposto. Concorda? Então, O caminhão tem um tempo de cura também, né? Se você Não, não mas utilizar aquele caminhão em tanto tempo, além o do concreto não tempo, vai. eu vou ter que abrir muita frente de trabalho. Às vezes eu abro uma frente para 10 dias de trabalho. Fiquei 10 dias que eu estou ficando exposto a ter um desmoronamento. Até eu fazer o solo grampeado, até a gente fazer a projeção e estancar. Mas geralmente faz de metro em metro, né? Pelo risco de desmoronamento. De cima para baixo, sim. Sim. Geralmente é 1,40 que a gente cava, no máximo. 40. Só que eu falo na horizontal mesmo. Se eu tenho uma obra muito grande e abro muitos sim. vãos, eu vou ter um tempo e deixar tudo aquilo ali pronto. No via seco, não. Eu consigo abrir 4, 5 vãos. Como eu bato o concreto em obra, eu já furo, já ponho tela e já projeto. E já abro mais 4, Acabado. 5. Já está projetado, Já já tá está com travado. grampo, ele já está travado. Na minha concepção, essa é a vantagem que eu acho que sai de largada. Então, melhor a via seca, então. É o que mais vem sendo utilizado, né? Mas é que cada caso a gente vai pôr Uhum, o remédio correto para aquela obra, a solução correta. entendi. Agora, se há um lugar aberto, uma montanha, Um talude. cortar um corte de estrada, deve fazer muito, né? É que tá Cara, um aquela talude montanha. já Chega com um grau de segurança ali, muito maior. não faz nem cosquinha, né? Chega um monte de caminhão Via ali, né? úmida. Daí eu vi Fazendo
Vai fazendo fila, Se né? for uma obra de estrada, que o acesso é muito difícil para um caminhão, eu vou entrar com via seca. Por isso que a Entendi. gente precisa ter no nosso portfólio diversas soluções. Uhum. Para cada obra a gente colocar a solução que mais se encaixa àquela obra. Grampo vocês não fazem. O grampo vocês fazem, o tirante. O tirante ainda não. Entendi. Estamos estudando. É. Uhum. Cara, De novidade, O agora tá tirante. chegando a hélice contínua, né? isso. O tirante, eu prefiro o grampo ao tirante. Por quê? Pelo seguinte, o grampo você vai reforçar aquele maciço. Então ele vai ficar um maciço inteiramente compacto ali. O tirante, você vai colocar o tirante e você vai dar a carga na cabeça dele aqui, sei lá, 50 toneladas. Mas se por algum motivo entrar uma água aqui no Na fundo, ancoragem na dele. ancoragem dele, é zero de carga, né? Então, o grampo ele é passivo. Então não tem problema, ele vai molhar, ele é um maciço que você enrijeceu a cada metro ali, você fez um bloco de concreto, vamos dizer. Então, Consolidou, eu né? acho melhor. Por esse motivo. A gente também prefere o grampo, mas dependendo da altura que você tem que vencer de contenção, Exatamente, aí não tem, vai ter tem resistência suficiente, né, para vai ter que fechar criar essa obra. um ativo mesmo, né? Que aí precisa de mais força na Dependendo do vão de paramento. laje que você tem que vencer, você tem que fazer a proteção da laje para vencer aquele vão. É a mesma coisa, né? É a mesma Mesma coisa. Exatamente. E agora, vocês estão com a novidade aí da hélice contínua. Quem que vai falar da hélice? Fresquinha chegando. Fresquinha. E é uma Tirar o máquina plástico do banco. compacta que entra em qualquer lugarzinho. Como é que é essa história aí? Conta aí. Cara, me lembro que, olha, muito tempo atrás, cara, deve fazer, sei lá, 10 anos atrás, 8, algum tempo. Eu estava falando com o Wilson falou, não, eu já tive dezenas de oportunidades de ter minha hélice contínua, achei que não era o momento, não sei o quê, aquela tranquilidade do Wilson, tal, tudo. E agora, né, a Luana e o João, Acho que foi bom, né? Teve todo um amadurecimento, Claro. né? Até a gente chegar aqui. A gente consolidou várias áreas de serviço da empresa. Então, por exemplo, a base mecanizada hoje, que é um carro-chefe da empresa, né? Essa parte da sondagem. Teve várias áreas que a gente realmente buscou um diferencial. Não fazer só uma estaca escavada. Sim. Né? A gente faz um gerenciamento da obra da estaca escavada. Então, eu acho que chegou agora o momento, com essas outros serviços consolidados. E aí a gente investiu agora numa máquina de hélice contínua, tem muita demanda. que está chegando para a gente aí daqui a um mês. E aí a gente já buscou também um fornecedor diferenciado, uma máquina diferenciada, né? Legal. Cara, a hélice é fantástica, né? Porque ela é computadorizado ali, então, putz, você vê a perfuração, a resistência. Vocês devem até entender muito mais do que eu, mas eu sei que tem uma tecnologia na hélice contínua que eu não sei se tem numa perfuratriz. Não é a mesma Não, coisa. não tem. Aí é high level o negócio, né? É outro Mais. outro patamar. Muito maior. Só que a hélice tem uma desvantagem quanto à escavada. Ela já tem que entregar cheio. É. Mas tem velocidade de obra. toda essa tecnologia, mas que? Botou a cara lá, viu o furo. Entregar cheio que o João tá falando é que a hora que a hélice saca, Já vem injetando. ela vem injetando o concreto. Então você já entrega o furo preenchido, a fundação já concretada. Me lembra até que. E a Sabe o que eu tecnologia me lembrei? se deve. Que o Wilson isso, falou, né? não, mas aí eu botei a hélice, aí tem que ter o caminhão bitoneira, que ele estava preocupado que o cara da concreteira não entregava, não sei o quê, naquele tempo, há 1000 anos atrás. Eu acho que a gente foi sentindo os nossos clientes também, né? Claro. Então, a gente está tendo muita solicitação de clientes nossos pedindo. E aí a gente começou muita a colocar demanda, cara. na balança, Sabe por que tem exatamente. muita demanda? Se você pega uma parte baixa para fazer sei lá, Uma fundação. jardim do golfe, Uhum. baixo ali. O nível do Nova lençol é na muito parte. alto, né? O rio tá ali do lado. Então, só hélice.
né? Sim. Ninguém usa mais a Estrada, fralda. né? Tá bem, Fralda bem usual. fora de linha. Uhum. O pessoal tá usando, mas assim, cara, É um tipo de fundação diferente, tá. né? Produtividade também, produtividade né? é ruim. Às vezes você Eu vai acho ficar que não, 2, não é 3 muito meses bom. fazendo uma fundação, É né? bem ruim. Ela é para baixas cargas também, né? A hélice já não. Uma carga legal. Até mesmo que seja seco a fundação, eu entendo porque eu sou engenheiro calculista, tá? Uhum. Cara, a hélice dá muito mais resistência, né? Porque o concreto é injetado Ela, e ela dá mais resistência na ela tem um estaca. coeficiente maior no cálculo. Exatamente. Então, de repente, se você não consegue atender uma carga numa perfuratriz, você pode trabalhar com uma hélice, você vai ter uma economia de concreto e uma resistência maior na sua estaca. Então, é bom isso aí. Ô, Lúcio, e vindo nessa questão aí de inovação, nossa, uma novidade também, nós estamos fazendo base alargada em estacas escavadas. Então, a gente está tendo o nosso primeiro projeto, que é pela MRV, uma obra em Sorocaba, Mas é o BMT ou é em BMT. Ah, entendi. E aí a gente colocou o BMT em estaca escavada. Então, a gente está fazendo estacas de 60 lá nessa obra. Então, é um fuste de 60 que impossibilitaria qualquer pessoa de entrar. E a gente alarga a base. Então, o que aconteceu com esse projeto? As estacas que eram muito profundas, elas passaram a ser bem mais rasas, compensando com uma base alargada. Com certeza. Então, uma economia, assim, gigantesca no projeto. É ótimo. Você tem um fuste de 60 com uma ponta de 1,40. Entendi. Economia que a gente não traz para a obra. E aí, agora a gente está fabricando diâmetro 50, também fazendo base alargada. A gente não para, né? De buscar. Agora a gente está entrando com 40, né? Fabricação de 40. 40. Nossa, tá entrando de 50, de 40. É. Deixa eu falar uma coisa. A hélice já tá em operação? Ou tá chegando ainda, né? Chega daqui a um mês. Cerca de um mês. Ó, show de bola. Massa. Mas já vai chegar na operação já. Já tá fazendo agenda já? Já. E aí, quem precisar, hélice contigo. Pode entrar em contato com a gente. Nossa, aí. Pessoal da Persolo. Legal, show de bola. Cara, aproveita aí o momento para mandar uma mensagem pro pai, falar aí o que vocês queiram falar da empresa, né? Acho que a gente conversou bastante aqui de contenções, de fundação, as soluções que vocês entregam, né, para a região e agora, portanto, atendendo o Brasil inteiro aí, muita coisa acontecendo, né? Show de bola. Parabéns para vocês aí da Persolo. Parabéns, Wilson, a Luana. Fala lá pro pessoal da Convap também. Já queria convidar o nosso presidente lá para participar aqui do nosso podcast também. Beleza? Beleza. Fala aí para a câmera aqui. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Agradecer também pela oportunidade de estar à frente aí da Persolo todos esses anos. A gente vem crescendo e aprendendo a cada dia. E eu me coloco à disposição de todos vocês aí que precisarem falar sobre fundações, sondagem, contenções. A gente está à disposição para atendê-los. Contem sempre com a gente. E gratidão, pai. Você é o cara. Super Wilson. Gratidão total pelo convite. E também queria falar que eu acho que o nosso maior diferencial na Persolo é que o desafio do nosso cliente, a gente veste a camisa. Com certeza. Vocês Então, a veem gente já que teve o mercado está precisando. de indústrias. Chama o Super Wilson que ele inventa uma máquina. A gente teve casos de indústrias que não tinham acesso nenhum. A gente criou um equipamento para fazer reforço. Então, a gente teve também um caso no Jaguari. A gente teve que fazer um reforço dentro de uma casa. Então, a gente vê o que o cliente está precisando. O que é esse do reforço dentro da casa? Já estamos finalmente, então vamos voltar um pouquinho. Fiquei curioso, pô. Esses carros que são os massas, né? São as sondagens mal feitas, né? E aí a casa deu uma... A gente fez microestaca, né? É uma mini raiz, vamos dizer assim. Sim. Onde a gente tinha Qual um o pé diâmetro? direito de militante, 8 polegadas.
20 centímetros. Sim. Então a gente teve o diâmetro Interno? Dentro do imóvel, com o pé direito ali? pé direito 2,80, Uhum. limitando o acesso. E o cliente fez sondagem, fez a fundação que pedia uma fundação, fez outra. Então ele começou criando, foi fazendo tudo meio que Mais um. fora do padrão. Sim. E precisou fazer um reforço. O engenheiro calculista não conseguia achar a solução. Chamou a gente. Falou, ó, a gente foi moldando ao que ele precisava. A gente criou essa solução. Show. Que a solução a gente faz a perfuração com água, diâmetro de 20, coloca uma ferragem já com tubos de injeção e a gente controla a densidade da calda de cimento para a calda de cimento expulsar o material para fora. Então a gente trabalhou com 2,80, a gente já trabalhou em Jacareí também com pé direito de 2,70, já fizemos dentro de um banheiro. Então tem várias tecnologias que a gente vai E trabalhar. aí você vai emendando os tubos ali, né? Eu já vi, Tubos. me lembro de já. A gente já trabalhou em linha de produção de uma fábrica. Então a gente vai criando principalmente quando o cliente já está há muito tempo com a gente. Ele criou uma demanda que eu não. Cara, não é porque a gente comeu, vamos dizer assim, a carne que eu não vou roer o osso junto com você. Tamo junto, cara, vamos para cima. Isso aí. Então, se precisou da demanda, Show a de gente bola. está aqui para Você viu? Só atender. chamar uma pessoa que ela vai resolver o seu problema. Gratidão, João. Gratidão total. Interrompi você aí, você estava nos seus últimos, né? Agradecendo o pai aí e tal, tudo. Eu acho que é isso, cara. Foi maravilhoso aqui o nosso podcast. Gratidão a vocês Muito bom. a virem aí participar. E quem sabe daqui a um tempo a gente não faz de novo aí. Vamos beleza? sim. Vou chamar o Wilson aqui para ele vai contar cada história, rapaz. do céu. Massa. E a gente te espera lá na Persolo também. Também vou lá fazer uma visita. Beleza, a gente se encontra por aí, né? Com A certeza. Convap, MBM, aquelas palestras da Blitzscaling, não sei o que lá, um monte de E a coisa. gente sai com a cabeça fervendo. É, isso aí. Não, mas essas são as boas, né? Essas Que são as ideias brotam ali. A Os insights, né? Foi uma das palestras que incentivou muito a gente comprar eles. Foi? Foi. Cara, me lembro, acho que foi um dos últimos eventos que eu fui também, que minha vida tá uma loucura, eu não conseguia, não tô conseguindo acompanhar. Conversando com ela, todos. sem fazer. Ah, cara, é isso aí, tá? Tem que estar à Vai. frente, cara. Uhum. Tem que estar à frente. Se você não tiver, alguém vai estar. Então, É. melhor que sejam vocês. Com certeza. Certo? Gratidão, Show de Lúcio. bola, galera! Luana e João, Persolo Fundações. Obrigado os dois aí. Valeu. Valeu. Gratidão total. Show de bola. Até a próxima.